Salve pessoal, estamos aqui para, na verdade, uma resenha de um livro novo da minha editora Arseg. Não é bem uma resenha, porque na verdade a resenha eu escrevi já na propaganda. Vou comentar um pouco sobre o livro apenas. Tudo bem, isso aí dá para categorizar como resenha mesmo. Trata-se da obra Dugin e Platão, do filósofo italiano Lorenzo Maria Pacini, que é um camarada meu. Já participou de vários projetos juntos, conheço pessoalmente. Essa obra é basicamente a tese de doutorado dele. Talvez na Universidade de Parma. Eu agora, sinceramente, não me recordo, tá? Mas é a tese de doutorado dele. E lida, basicamente, com um dos aspectos mais interessantes do pensamento do Alexander Dugin, que é o platonismo político, né? A interpretação duginiana do projeto político de Platão. Eu sei que eu sei que existe todo um setor da do campo filosófico que nega o caráter fundamentalmente político, por exemplo, da República, coloca ali a dimensão política como apenas um detalhe, como apenas um recurso literário, né? Ali uma analogia cuja finalidade, na verdade, é falar sobre o processo de ascensão do espírito humano, etc. Mas essa perspectiva, eu sinceramente não sei se ela é dominante no Brasil, mas internacionalmente ela é bem desacreditada, tá? Eu acho que é muito claro que existe uma forte dimensão política na República. A República é uma obra política séria, ela não é apenas uma obra política, mas as reflexões políticas que estão na República são sérias, aquilo de fato representa o que Platão toma como sendo a cidade ideal, o governo ideal, a politeia ideal, o que me parece ser razoavelmente demonstrado pelas experiências práticas dele na Sicília, né, em Siracusa, especificamente, tentando educar o tirano Dioniso, né, de Siracusa. Projeto que fracassou, ele fala sobre isso nas cartas, né? Mas não muda o fato. E aí, claro, depois, quando você tem aí obras como O Político e o Leis, essas obras parecem mais fundadas nas possibilidades concretas e imediatas fora daquele cenário ideal em que você tem um sistema mais ou menos semelhante ao sistema espartano, no sentido de que você consegue moldar as crianças, né, os cidadãos desde a infância, você tem um certo controle total sobre os cidadãos, né? E aí a partir daí você consegue talvez peneirar até encontrar ou uma elite, ou se de fato você encontrar alguém digno ou alguém suficientemente adequado, o rei filósofo. Né? Enquanto o político e o leis me parecem ser aplicáveis num esforço em que você não tem essas condições necessariamente ideais. Né? Vamos supor que, tal como aconteceu de fato com Platão, bem, o cara em si, o Dioniso, não era realmente alguém capaz disso, mas vamos supor que alguém que quisesse, né, uma orientação platônica sobre como governar a sociedade, enfim, um soberano já adulto, com as suas qualidades e defeitos, com as suas virtudes e vícios, quisesse algo que ele pudesse melhorar um pouco, pelo menos, a cidade dele, a polis dele. E aí você tem ali também algumas recomendações platônicas nesse sentido. Mas enfim, essa aqui é uma pequena digressão. Hoje realmente não posso fazer mais do que uma Reels, né, de 20 minutos, 25 minutos. Mas eu sei que esses temas, de modo geral, mesmo que não digam respeito especificamente à resenha do livro, interessam também ao pessoal que nos acompanha, né, essas reflexões de teor mais sei lá, mais filosófico. Mas enfim,
O projeto é esse, a obra é essa, Dugin e Platão, do Lorenzo Maria Patini, uma tese de doutorado. É importante, eu acho que é relevante ressaltar que é uma tese de doutorado, porque também se criou uma certa mitologia segundo a qual Dugin não é primeiro, tem gente que acha que o Dugin não é um filósofo. Eu, sinceramente, não sei o motivo. Eu sei que o fato da pessoa ter formação acadêmica em filosofia não garante nada, tá? Mas, para quem se importa com esse tipo de critério, o Dugin tem formação filosófica acadêmica, tá? Ele tem formação acadêmica em filosofia, em sociologia e em relações internacionais. Eu creio que nessas três áreas, tá? É, não me lembro agora se em alguma outra, mas nessas três áreas eu tenho certeza absoluta que ele tem graus acadêmicos, ok? Então academicamente ele é um filósofo, ok? Ele tem uma relevância acadêmica que não se resume à Rússia. Eu também sei que tem gente que fala, não, o Dugin não é relevante dentro da Rússia e tal. Assim, eu não vou usar o tempo aqui para abordar isso, mas se a gente estiver falando estritamente no âmbito filosófico, ele está entre uma constelação de pensadores, de filósofos, que é sim discutida. Ele tem respaldo, inclusive, estatal, ele montou uma, uma escola superior Ivan Ilyin, que é a escola de filosofia política, que recebe subvenção, apoio estatal. É uma escola de formação política, especializada ali, dedicada, óbvio que passa por ciência política, filosofia política, uma série de outras áreas, mas ele comanda, coordena essa escola superior como se fosse uma escola de formação superior, tá? Algo entre, penso eu, que um ensino médio e uma faculdade. Eu acho que é isso, tá? Ou então uma escola de especialização, algo nesse sentido. Mas enfim, ele tem respaldo político e acadêmico dentro da Federação Russa. É, especificamente em Heidegger, ele é considerado, dentro da Rússia pelo menos, um autor russo significativo, um autor russo relevante. Me parece que ele foi um dos primeiros a tentar, dentro da Rússia, pós-União Soviética, um resgate sistemático do pensamento do Heidegger. Você tem, antes daquela primeira obra dele sobre Heidegger, que eu acho que já tem uns 20 anos, 25 anos, não é de agora, mas me refiro aqui acho que é Martin Heidegger, a filosofia de um outro começo. Antes dessa obra, tem poucas obras mesmo, né? Não artigos, não monografias e tal, obras, mas você tem poucas obras é, sistemáticas ou poucas obras abrangentes, gerais, sobre a filosofia do Martin Heidegger. Então, por exemplo, nesse âmbito aí do heideggerianismo, o Dugin é um filósofo que é estudado, não é como algumas pessoas tratam ele fora, talvez em reação meio ressentida ao mito dele como filósofo do Putin. E isso é uma postura muito tipicamente marxista, né? Porque o marxista ele tende a ser ressentido em relação a outras tradições intelectuais e filosóficas. Mas o Dugin não é um doidinho do bairro ou coisa do tipo, tá? Ele é um autor acadêmico, estudado no âmbito da filosofia política, pelo menos como intérprete do Heidegger. Isso eu me refiro dentro da Rússia, tá? Pelo menos como intérprete do Heidegger. E também na geopolítica, né? Uma das obras dele, Fundamentos da Geopolítica, é parte do currículo obrigatório da Escola de Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa até hoje, ok? Eu imagino que, por exemplo, se você fosse querer fazer, isso me referindo a campos um pouco mais reconhecidos ou conhecidos ou abrangentes e tal, porque é óbvio, se você fosse fazer dentro da Rússia algum tipo de especialização acadêmica, sei lá, sua monografia, seu mestrado, seu doutorado sobre, por exemplo, tradicionalismo político, né, o tradicionalismo político filosófico, seria inevitável você ter que citar, você ter que utilizar na sua bibliografia o Alexander Dugin, né? Você quer fazer ali dentro da Rússia uma monografia, uma especialização discorrendo sobre a obra do René Guénon, ou quem sabe, por exemplo,
propriamente sobre o tradicionalismo russo, né? Você vai ter que passar, evidentemente, pelo Alexander Dugin. Mas isso são campos bem de nicho, tá? São campos de nicho. Agora, e fora da Federação Russa, o Dugin, ele é estudado academicamente? Bem, essa obra demonstra que sim, tá? Ah, o autor, que eu me lembro, eu conversei com ele e tal, o autor não teve, tipo, ninguém achou que ele era maluco por querer fazer uma tese de doutorado sobre o Alexander Dugin, sem ser sobre o fascismo do Alexander. Porque de fato existem teses de. Existem monografias, teses de mestrado e teses de doutorado, mas não pelo menos em abundância, né? Não apenas analisando o Dugin enquanto pensador, levando a sério os seus postulados, as suas reflexões, mas vistas de fora, né? Como tese ali de sociologia ou de ciência política sobre o fascismo do Alexander Dugin, as conexões do Dugin com o, o fascismo europeu, o duguinismo como neofascismo, ou a influência do fascismo duguiniano sobre a autocracia putiniana. Existe esse tipo de monografia, mas que não é uma monografia sobre as ideias do Dugin, é uma monografia sobre ideias ocidentais, né? Neofascismo, autoritarismo, autocracia, tentando impor determinadas categorias, determinados rótulos ao pensamento do Dugin, sem estudá-las nos seus próprios, sem estudar essas ideias, né, do Dugin, nos seus próprios termos. Mas também existem monografias e teses, pelo menos estão começando a aparecer, que pensam ou abordam o Dugin a sério nos seus próprios termos. Na geopolítica já tinha, e no Brasil, inclusive, tem muitas obras que abordam o pensamento do Dugin. Isso nas relações internacionais, sim, mas também, por exemplo, monografias ali da ESG e em outras escolas de formação militar, né? Outras, ou seja, no campo geopolítico propriamente, seja tal como aparece nas relações internacionais, seja aí nos cursos de formação das escolas militares superiores do Brasil, já eu acho que há uns 15 anos, pelo menos, aparece material do professor Alexander Dugin. No próprio Brasil, em outros países mais ainda, evidentemente. Agora, fora especificamente do âmbito geopolítico e de relações internacionais, eu acho que há uns 10 anos, pelo menos, começam a aparecer também monografias e teses que abordam o pensamento do Dugin nos seus próprios termos, ok? Então, 3 nomes se destacam nisso, pelo menos que eu tenha visto, que eu tenha investigado, que eu tenha pesquisado. Michael Millerman, que eu acho que é mais conhecido, canadense. Ele fez inclusive um curso sobre o heideggerianismo do Dugin. Acho que um curso sobre heideggerianismo em geral, tá? Ou seja, sobre recepções e interpretações do Martin Heidegger. Mas ele também tem uma obra sobre o pensamento duginiano, que é uma obra originalmente acadêmica, que aí foi publicada como livro. Você tem o Jake Arnold, que acho que é polaco-holandês. Eu acho que ele é polonês, tá? Mas acho que mora na Holanda. E no caso do Jake Arnold, ele se debruça academicamente mais exatamente sobre o campo que eu comentei, o campo do tradicionalismo, né? O círculo Yujinsky, né? Mamleev, Galovin, Djemal, o próprio pensamento do Dugin e suas inter-relações com o pensamento do René Guénon, uma série de outros aspectos do guénonismo, do tradicionalismo, dentro do pensamento do Dugin e de outros interlocutores do Alexander Dugin e por aí vai. Tá? Então, J.F. Arnold é um dos outros pensadores acadêmicos que trabalham com as ideias do Alexander Dugin. Você tem o Lorenzo Maria Pacini. Imagino que já deve ter aparecido inclusive alguns outros, mas eu não fui atrás de pesquisar isso antes de vir gravar aqui. Bem, mas indo a fundo de fato na obra, do que ela trata, né? Bem, em primeiro lugar, o prefaciador sou eu mesmo. Eu esqueci na minha propaganda, no texto que eu escrevi, na resenha que eu escrevi
apresentando, fazendo propaganda da obra, eu esqueci de falar que tem um prefácio escrito por mim mesmo a pedido do Lorenzo Maria Patini. Então, na publicação original dessa obra, ela vem com o meu prefácio, tá? Então eu escrevi uma obra para a edição italiana do livro, a primeira edição do livro, e aí, evidentemente por razões de praticidade, né, eu simplesmente peguei o meu prefácio mesmo e lancei aqui nessa edição brasileira, a edição em português. Então o prefácio é meu, eu faço um apanhado. Eu propriamente faço um apanhado da própria importância intelectual do Alexander Dugin e também do interesse por esse tema, né, do rei filósofo e assim por diante. Isso aqui é o. Tem um outro tópico que eu abordo também. Eu falo um pouco sobre o Irã, né, sobre o platonismo iraniano, sobre o platonismo político na Revolução Islâmica do Irã. É um prefácio curto, tá? Só para apresentar a obra mesmo. Agora, tirando isso, né, tem 4 capítulos, não, na verdade 3 capítulos ou parte. Primeiro é No Portão da Filosofia de Alexander Dugin. O segundo é Dugin lê Platão, refundar a filosofia política. O terceiro é Dugin filósofo, compreender o platonismo político do sujeito radical, a quarta teoria política, mas tem também uma conclusão do próprio Patini, alguns pontos ainda por resolver no platonismo político de Dugin, e um pós-fácil, creio eu que esse pós-fácil é do próprio Dugin. E aí, bem, nas partes em si, na primeira parte, no Portão da Filosofia de Alexander Dugin, você tem exatamente uma apresentação da perspectiva filosófica do Alexander Dugin. Então, por exemplo, ao princípio de toda filosofia, uma premissa necessária, o filósofo mais perigoso do mundo, uma breve apresentação do pensamento do Dugin. Lembrando, né, que isso é uma tese de doutorado, então não dá para dar qualquer coisa como dado, né, como entendido, como subentendido. A transição global, 3 paradigmas da história segundo Dugin, né, e apresenta um pouco a filosofia da história do Alexander Dugin. Compreender a filosofia política de Dugin, a alquimia do político como método, né, então aqui são traçadas alguns paralelos entre o processo alquímico e o pensamento do Alexander Dugin. O mito da caverna pós-moderna e a missão do platonismo político duginiano, que é um resgate do mito da caverna, nesse contexto exatamente, enfim, do adormecimento do homem na pós-modernidade, né, o mundo pós-político, e até uma interpretação desse mito da caverna dentro da perspectiva da missão duginiana, tal como aparece no platonismo político. Na segunda parte, Dugin lê Platão, refundar a filosofia política. Aborda-se a busca por novos fundamentos para um novo platonismo político. A cidade ideal, a via da tradição entre Platonópolis e Diabolópolis, ou seja, uma leitura tradicionalista do platonismo político. E a anologia dos 3 logoi, a última parte desse segundo capítulo, que aborda exatamente o diálogo entre platonismo e noologia, que aí é uma disciplina, por assim dizer, uma disciplina ou uma ferramenta intelectual desenvolvida pelo próprio Alexander Dugin, a partir tanto daquele ferramental nietzschiano do Apolíneo Dionisíaco, que nasce, evidentemente, para explicar aquelas tensões internas da cultura helênica, mas o Nietzsche, como vocês sabem, ele utiliza também para ler outros fenômenos, inclusive o cristianismo. Enfim, o Dugin utiliza essa base, né, da distinção apolíneo-dionisíaco do Nietzsche, mas também aquela topografia do Gilbert Durand, né, aquela topografia do Gilbert Durand, né, do diurno e dos 2 tipos de noturno, para desenvolver exatamente essa noologia que ele que em superação, né, tá como se fosse uma leitura durandiana dessa dualidade nietzschiana. Ele coloca ali Apolíneo
dionisíaco e cibelino. Ok? Isso aí, quem acompanha, eu já comentei algo sobre isso. As obras da Noumaquia vão sair eventualmente, tá? Mas não tem pressa, ok? Então isso é algo que vai demorar ainda um bom tempo para sair. A primeira obra do Dugin sobre Heidegger sai esse ano em algum momento, tá? Tá pronta já. Eu acho até que já tá com as notas de rodapé e tal, então ela tá pronta, ok? Então, enfim, vai sair em breve. Só que tem muita coisa na frente. A terceira parte do Dugin Filósofo, compreender o platonismo político do sujeito radical à quarta teoria política, é interessante porque é uma tentativa de amarrar os vários aspectos diferentes do pensamento do Dugin dentro do platonismo político, ok? Quem estuda de uma maneira mais abrangente o Dugin vai ver que ele tem. Volta e meia ele aparece com uma espécie de campo, ou área, ou esfera que ele desenvolve e depois deixa um pouco de lado. E parecem campos mais ou menos estanques e fechados. Né? Então você vai ter, por exemplo, a quarta teoria política. Tudo bem, a teoria da multipolaridade ele já amarrou com a quarta teoria política. Acho que na própria obra, a Teoria do Mundo Multipolar, tem ali uma costura entre teoria da multipolaridade ou teoria multipolar e quarta teoria política. Mas enfim, quarta teoria política, teoria do mundo multipolar ou multipolarismo. Você tem o platonismo político, você tem a noologia. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa que eu poderia estar esquecendo. Eu acho que os principais são... tem a questão do sujeito radical, né? Ele tem uma obra específica que ele fala sobre o sujeito radical. A gente poderia dizer que o tradicionalismo, né? O tradicionalismo evoliano do Dugin representam... tem a etnossociologia. A etnossociologia também é um campo fechado, completo, né? E a pessoa pode se questionar, como é que a gente poderia fazer para amarrar cada um desses campos, cada um desses aspectos, para poder pensar um duginismo sintético, um duginismo como escola filosófica completa, ok? Então aqui existe um esforço nesse sentido, nessa terceira parte, né, que é dividida nas seguintes partes. Encarnar o ideal político, a aurora do sujeito radical. O sujeito radical entra no mundo, Dasein e Volk, para encarnar o platonismo político. A quarta teoria política, ou realizar o platonismo político de Dugin. Praxis da quarta teoria política, a raiz ontológica da nova verticalidade. O gênero da quarta teoria política, redefinir a identidade do sujeito político. E a nova antropologia política na doutrina de Dugin. Sim, ainda tem um último aqui. Lançar-se além do logos. Aí, como eu falei na conclusão, alguns pontos ainda por resolver no platonismo político do Dugin. Daí que o Patini dá uma problematizada em alguns aspectos, aponta para algumas coisas que o Dugin ainda não deu uma resposta, ou não solucionou, ou que são pontas soltas no pensamento do Dugin. E aí o pós-fácil do próprio Dugin, pós-fácil de 20 páginas mais aproximadamente, ele aborda... É interessante porque esse pós-fácil, o Dugin ele faz aí uma revisão do platonismo, por assim dizer, mas fazendo até algumas correlações com determinadas reflexões sobre física contemporânea, né, supercordas e assim por diante. Eu acho que tem um apêndice aqui. Tem um apêndice que é da área do Guina, né? Como homenagem, óbvio, o Patini, que era amigo da Daria Dugina também, ele coloca aqui como apêndice um texto da Daria Dugina, que é um texto bem interessante, que é o seguinte. O título é Existe uma filosofia política na tradição neoplatônica? Ou seja, é uma reflexão por encontrar o platonismo político de Plotino e de Juliano. A Daria Dugina, ela escrevia bastante especificamente sobre esse tema. Creio eu que a tese de doutorado dela foi sobre neoplatonismo, especificamente sobre a política do neoplatonismo, sobre a ideia de Platonópolis, do imperador Juliano, etc, etc. Aí tem um pequeno artigo
da Daria Dugina como apêndice desse livro. Bem, é um livro que eu recomendo, evidentemente, né? Não apenas por eu ser o tradutor, não apenas por eu ser o prefaciador, por ser da minha editora e tal, mas eu acho que, enfim, para quem. Às vezes você é um estudante universitário, você quer fazer, você quer escrever, inclusive, a sua monografia sobre duguinismo e tal. É um bom livro, porque você não vai falar sobre geopolítica, né? Você vai, sim, enfim, pesquisar, ler, estudar sobre duguinismo sem ser sobre geopolítica, que está meio que no âmbito dos lugares comuns do pensamento do Alexander Dugin, sendo que há outros aspectos do duguinismo que, na minha perspectiva, são até mais interessantes ali do que as leituras, análises geopolíticas do Alexander Dugin. E para quem é dissidente, isso é interessante. Para quem se interessa por um Platão sem aquele pedantismo do rechaço, do esforço de pensar uma política contemporânea, platônica, né? Isso também vai ser uma obra bastante interessante. Então, recomendo ao pessoal que adquira essa obra. Vocês adquirem através da minha editora, creio eu que já tem no site. Se não tiver no site, vocês acham através do e-mail da editora, como, enfim, vocês têm adquirido outras obras que nós temos lançado. É isso aí. Esse é o vídeo de hoje é esse, tá? E até a próxima, até amanhã, depois de amanhã, sabe-se lá quando.